Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Dia 2 de junho de 2026, horário 7 horas da manhã, 23 minutos. Já temos as medidas e os pedidos de Convenção Jurídica Mundial à prisão do narcoterrorista, criador da Orcrim Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, da Orcrim Jurídica Gilmar Mendes. Este elemento, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, ocupa a presidência da República Federativa do Brasil. É um espia, sabotador, espia chinês do Comitê Chinês, da máfia chinesa, do fentanil, Rota da Seda. Ele trafica a todos os portos do seu conglomerado financeiro global, da Rota da Seda, seus sócios, Xi Jinping, Putin, o norte-coreano, 27 países da Europa, Comunidade do Euro, África, Malásia, Hong Kong, Singapura, todos os conglomerados das máfias internacionais, todos, sem exceção de ninguém, têm crédito e têm toda a logística para a produção da pasta base cocaína com insumos de tonéis de éter, de tonéis de produtos químicos para a elaboração do cristal, para a elaboração de anfetaminas. Este indivíduo tem a captura determinada por 60 agências de inteligência, Interpol, FBI, DEA, Europol, todas as polícias do planeta. Ele é o inimigo público número 1, terrorista, curador da fundação do Fatah, do Yasser Arafat. Ele é o curador do Hamas, dos Hezbollah, do Estado Islâmico. Este indivíduo, ele é altamente perigoso, muito perigoso, por não se tratar do original, conhecido como Luiz Inácio Lula da Silva, que já faz companhia ao capiroto, a Satanás.
Quem está aí é um espia chinês, colocado por partidos políticos do Brasil, pelo Comitê Chinês, máfia do fentanil, da Rota da Seda, do Xi Jinping, do Putin, do norte-coreano, do Erdogan, da Guarda Revolucionária do Irã, do Hamas, do Hezbollah. Já temos a captura e a determinação hoje, 2 de junho de 2026, ele será capturado onde estiver, em qualquer lugar do planeta. Esse filho de uma puta, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, a parentela, que o próprio filho confessou: esse sujeito não é meu pai. Que o próprio irmão confessou: esse sujeito não é meu pai. Ele incriminou todos, o filho, os irmãos, todos, porque ele é um ladrão, filho de uma puta. O desfecho e o fim desse sujeito é o pelotão de fuzilamento. Mas ele pode ser capturado e justiçado pelas máfias globais. Ele entregou todo o esquema, todo o procedimento de Basileia, do Joaquim Katner, porque ele tem a certeza de querer estabelecer uma fuga, mas não para a Rússia, nem para a China. Está na mesma posição que Raul Castro. Raul Castro se encontra escondido num bunker. Temos todo o mapeamento de todos os túneis na ilha de Cuba. Conhecemos todos os túneis. Então Raul Castro não tem como fugir. O tempo dele fugir acabou, porque as tropas já estão em Cuba. Cuba está liberada. Cuba livre. E agora estamos à extração, à captura desta falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, espia chinês, que ocupa a presidência da República Federativa do Brasil. Todos os atos assinados por ele não têm valor. Todos os atos assinados pelos ministros deste filho de uma puta, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, não têm valor. Conjuntamente com todos os atos assinados pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, não tem valor, porque se trata de um maior crime. Se trata de terroristas, filhos da puta, sentenciados ao pelotão de fuzilamento. E isto já é uma realidade. O Brasil já está em intervenção supraconstitucional durante 15 anos. Ele será administrado por uma junta administrativa militar, e a sua gestão de representante legal supraconstitucional, pelo tempo que for determinado ao equilíbrio do povo brasileiro, será exercido
pelo verdadeiro presidente da República, que foi ludibriado pelas urnas eletrônicas, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Hoje, dia 2 de junho de 2026, quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro na função juiz corregedor internacional na investigação de 196 países, sendo investigados 206 países. Todo o primeiro e segundo escalão de governos desses 206 países, sendo 196 da ONU, toda a membresia da ONU, todas as suas contas bancárias, seus paraísos fiscais, toda a nomenclatura global de bancos, a captura de Joaquim Kartner, CEO, no período em que esteve à frente do Banco de Basileia, na Suíça, administrou 56 bancos, a lavagem do dinheiro do narcotráfico global. Quando ele ficou sabendo que foi descoberto, renunciou ao cargo. Em 2017, começaram as investigações dos crimes projetados por 27 países da Europa, os planos Marshall, e que todos cometeram contumaz projeção financeira global, e todos os atos foram corroborados por fatos, atos e circunstâncias irrefutáveis de crime contra a economia mundial, levando ao reset em que hoje estamos procedendo. E tudo isto foi elaborado e ficou estabelecido por tropas de 60 agências de inteligência global, ao qual estamos dando toda a forma, fato, ato e circunstância, a captura de todos os responsáveis, primeiro e segundo grau do escalão de governo de 196 países, sendo as interpretações da Sura muçulmana para quem as pratica em 206 países. Então, nós estamos ao fechar, ao desfecho. Temos que proceder e estabelecer este equilíbrio durante 15 anos no Brasil. Não somente no Brasil, na região da América Central, da América do Sul e no Caribe. Já é um fato, ato e circunstância. É um prazer estar representando o cargo Arbitragem Internacional, interventor do Tribunal Penal Internacional, com chancela e curatela do Supremo Tribunal Mundial, do Tribunal do Brooklyn, do Tribunal Internacional, da Corte Permanente de Haia. Estamos engajados por toda a vida a este proceder, conforme determinação litúrgica do cargo. Agradecemos Allahu Akbar ao Senhor Yeshua HaMashiach,
ao Senhor Jesus Cristo, ao Senhor Yahushua HaMashiach. Agradecemos a todos os povos e estamos prontos para dar continuidade a este pleito global, em que hoje se determina o desfecho de uma etnia de procedimento de matança da Guarda Revolucionária. Todos vocês da Guarda Revolucionária serão alcançados em todo o planeta o tempo que for necessário e serão levados ao pelotão de fuzilamento por serem exterminadores da raça humana. Sentença lavrada, sem recurso, sem sursis, estabelecido a execução sumária. É a sentença do ocupante do cargo, arbitragem internacional, juiz corregedor Oscar Aníbal Chiappano. Não cabe recurso. A guerra é contra o terrorismo global. Seja quem for, conforme determinação estabelecida por 125 países, pelos representantes do Ministério da Guerra, meu Pix de sobrevivência e manutenção, através da boa vontade, da capacidade de todo cidadão que possa ajudar. É meu e-mail, oscaranibalchiappano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu documento único de CPF, documento único no Brasil, número 510-466-44734. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular, localizador 21 99742 0789. Tenha uma boa segunda-feira. Já estamos procedendo conforme sentença lavrada e chancelada por todo o poder diplomático global. Não cabe recurso. A extração e determinação de cumprir pena no Tribunal Internacional do Brooklyn, nos Estados Unidos, conforme as penas praticadas por este espia sabotador, conhecido como Luiz Inácio Lula da Silva. Ele e o seu primeiro e segundo escalão, como também o seu braço armado, o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, que ocuparam toda esta trajetória desde José Sarney até o interstício de Bolsonaro. Todos os presidentes que ocuparam o cargo na República Federativa do Brasil são os responsáveis pelo grande defal e extermínio, matança
na República Federativa do Brasil através de inanição, envenenamento de substâncias químicas. Todos serão levados ao pelotão de fuzilamento, como também seus representantes parlamentares e partidos políticos, governadores, prefeitos, secretários, todos com pedigree, fatos, atos e circunstâncias. Não vai sobrar, não vai faltar ninguém, ninguém será esquecido. Gratidão. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Muito boa tarde. Hoje, dia 2 de junho de 2026, horário 15 horas 24 minutos. Raul Castro, ele está sendo entregue aos Estados Unidos da América. Ilha de Cuba já está liberada. Já estão tomando todas as providências em Porto Rico, em todo a Ilha de Cuba. Ela já está sendo monitorada por tropas americanas locais. E isto tudo para o fim do regime cubano, porque não se trata de nenhuma ideologia, e sim de um terrorismo global efetivado em Cuba para tarefas de guerrilha. Estamos atrás do guerrilheiro Luiz Inácio Lula da Silva, esse filho de uma puta. Já teve que sair foragido, uma dos seus sósias foi extraído e o outro se encontra em trânsito. Estamos já com a extração deste falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Alckmin, também um terrorista, procurado internacionalmente pela Guarda Revolucionária do Irã. Ele tem tratados profundos com a Guarda Revolucionária Terrorista. Todos os seus sócios faleceram, são óbito, e cada um que falecia dividida o escambo, o produto do seu conluio terrorista com os demais que sobreviveram. E todos morreram, todos mandaram o dinheiro para Alckmin. Alckmin, ele está sendo procurado internacionalmente, é um terrorista. Ele e esse falsa identidade que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, que usa uma luva. Isto é uma luva. Isto que ele segura o microfone é uma luva, Uma luva, você pode ver o grossor. Também a máscara. Olhe bem para os olhos desse cara. Olhe. Tá vendo a máscara aí? Tá vendo a luva? Isso é uma luva. Isto é uma luva. Uma luva que ele usa. Estamos entendidos? Então nós estamos à captura deste filho de uma puta. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Arbitragem internacional. Não vamos estabelecer nenhum tipo de sursis para todos aqueles que interferirem nas transmissões de internet. Meu Pix, 2199-742-0789. Olha a luva desse cara. Tá vendo a luva? Tá vendo o que é uma luva? Olha a máscara, olha a luva, olha a luva. Isso é uma luva.
Luiz Inácio Lula da Silva não tem esse osso, o falecido. Olha a cara desse filho da puta. Olha a cara desse filho da puta. Olha o olho dele. Olha o pescoço. Olha o pescoço. Olha como ele pronuncia. Olha os dentes que ele mostra que não tem. Olha. Tá vendo a máscara? É um filho da puta. Esse homem tem que ser preso, fuzilado em praça pública. Vai ser extraído hoje, 2 de junho de 2026. Viraliza isto. Falsa identidade. Olha os olhos dele. Olha. Por favor, as matérias, elas vão estabelecer mais conhecimento. Por favor, as matérias, elas vão estabelecer mais conhecimiento. El momento que Cuba entrega a Raúl Castro, pues ya admiten derrota. Así que no creo que esa sea una opción. Así que una extracción es posible. Esa presión poco a poco pues va haciendo dos cosas. Uno, el pueblo se cansa. Y número dos, crea una ruptura entre el pueblo y el gobierno existente. Hemos mantenido contratos con la República Dominicana para tener tankers primeramente en la República Dominicana, y hay 7 otros países de la cuenca del Caribe que también están envueltos. Puerto Rico va a estar sumamente activo en todo momento, como estuvimos antes del build-up a Venezuela. Olá Brasil e a todos vocês que estão acompanhando o canal BR Notícias. Mais uma vez aqui trazemos informações muito importantes, atualizadas de tudo que está acontecendo em Brasília neste desgoverno de Luiz Inácio Lula da Silva. Urgente acaba de chegar nesta manhã. Um verdadeiro terremoto político atinge o coração de Brasília. A pior notícia inimaginável desabou agora na mesa do presidente Lula. O pânico é generalizado nos bastidores do governo, porque uma intervenção cirúrgica implacável comandada pelos Estados Unidos deixou dezenas de baixas confirmadas em uma mega operação de caça e destruição. O governo Donald Trump cruzou a linha da diplomacia do gabinete e ativou um protocolo de força internacional contra o crime organizado transnacional e as estruturas que dão suporte a ele no Brasil. A tensão atingiu a níveis cinematográficos. Na nossa fronteira, um avião estratégico foi perseguido, encurralado e interceptado em uma ação aérea brutal, e as forças de segurança estão neste exato momento vasculhando a mata à procura de figurões e cabeças pensantes que tentavam escapar a todo custo. O cerco norte-americano não foi desenhado apenas para sufocar as rotas logísticas. Ele foi projetado como um míssil teleguiado para blindagem política do atual governo. Para desmanchar tudo isso, a estratégia de Washington é asfixiante e o desespero tomou conta do gabinete de Luiz Inácio Lula da Silva, pois o ricochete dessas ações militares devem atingir diretamente o topo do governo petista. E agora, acompanhe um pouco das ações. Eu trago aqui uma informação que traz Joel da Atena. O cara foi preso também, o piloto ali que fugiu num primeiro momento, mas que, se não me engano, pelo apoio aéreo, que também se fazia presente ali através de um helicóptero, ele chegou a ser identificado. Eu estou certo nisso ou eu me enganei, o Garrafa? Certíssimo, Joel. 2 presos durante a operação. Vamos rodar a matéria então. Pode rodar, por favor. A chegada da viatura da Polícia Federal é mais uma ação contra o crime organizado.
A imagem aérea mostra o avião em um local de mata. A droga que chegou na sede da PF estava dentro dessa aeronave, quase meia tonelada de pasta base de cocaína. Os bancos do avião foram retirados para que fosse possível colocar ainda mais drogas ali. As pequenas aeronaves são utilizadas para o tráfico internacional. Os presos contaram com uma ajuda para fugir logo depois da queda. Além de drogas, armas e munições foram encontradas. No interior de São Paulo, mais um avião do tráfico apareceu e, nesse caso, a Força Aérea Brasileira teve que agir. Aí, rapaziada, ó, olha a aeronave que indo atrás aqui, ó, do Exército correndo atrás disso aqui, ó. Olha só, são vários aviões, né? Você vê o poder do PCC, né? Que é um avião não, gente, como eu disse, é uma frota que tá rodando aqui dentro e aí tem a... Aqui é o interceptador. Por determinação da Força Aérea, senhor deverá efetuar pouso obrigatório no aeródromo de Londrina. A fuga tinha motivo. O avião saiu do Paraguai, vinha pelo Mato Grosso do Sul, depois São Paulo e, na sequência, o Paraná, em uma altitude baixa, para que não pudesse ser detectado. Mas a inteligência da FAB já o vinha monitorando. Houve uma breve perseguição até o pouso forçado por parte do traficante. Ó, é do Exército, rapaz, você tá louco. Tá atrás, lá. Pode ver, tá abaixo, ó, tentando meio que fugir de radar. Tá fugindo, André, do radar? Na hora do pouso, o avião partiu ao meio e mais de 500 quilos de pasta base de cocaína foram espalhadas na estrada de terra. Pessoal, a polícia agora está ligeira, está agindo rápido. Tudo isso foi uma ação em conjunto com a inteligência norte-americana. Os Estados Unidos decidiu não vai dar trela para o Comando Vermelho e para o PCC. O cerco fechou contra os corruptos. A pior notícia chega para Luiz Inácio Lula da Silva. Analisando friamente nos bastidores esta escalada de tensão, fica evidente que o tabuleiro geopolítico em Brasília e Washington entrou em fase de rota e de colisão. A mudança de postura dos Estados Unidos não é apenas um movimento protocolar de política externa, é uma redução brutal na regra dos jogos que mexe diretamente com a soberania e estabilidade do governo brasileiro. Lula é a favor dos terroristas. Lula é a favor do narcotráfico, a favor do PCC e do Comando Vermelho, enquanto Donald Trump quer eliminá-lo. O peso da canetada de Washington e o isolamento do Planalto. Ao elevar o status de facções criminosas locais ao nível de organizações terroristas globais, o governo americano ganha uma carta branca jurídica e financeira para agir além de suas fronteiras. Para o presidente Lula, isso representa o pior dos cenários: a perda do controle sobre a narrativa de segurança pública e a exposição inevitável de feridas estruturais que o país nunca conseguiu curar. O uso de ferramentas como a Lei Magnitsky e o monitoramento da OFAC criam uma barreira invisível, mas letal. Nenhuma autoridade ou instituição sobrevive politicamente desconectada do governo, do sistema global financeiro. As declarações recentes do Comando do Exército Brasileiro mostram que os militares já entenderam a gravidade do momento. A faixa de fronteira virou um panelão de pressão. O Brasil se vê encurralado entre a necessidade de mostrar serviço para o mundo e o receio de permitir uma influência externa excessiva em seu território. No plano doméstico, aqui dentro do Brasil, o cerco se fecha frente a frente. A possibilidade de que figuras de grande alcance midiático e financeiro, como a influenciadora Deolane, entre outros, comecem a revelar os meandros do financiamento e das conexões ocultas do crime organizado dentro do establishment político que vigia constantemente. Se o submundo financeiro que liga o crime à política for escancarado sob a pressão de investigações internacional, o impacto será devastador. Não trata-se
de um debate ideológico entre esquerda e direita, mas sim de uma contagem regressiva para ver quem conseguirá se manter de pé durante tudo isso. Era o que eu gostaria de trazer a todos vocês no dia de hoje. Se você não é inscrito em nosso canal, peço por favor, por gentileza, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, clique no sininho e não esqueça de compartilhar os nossos vídeos para que mais pessoas, além de você, possam ficar muito bem informados. Tenham todos vocês um excelente dia. Fiquem com Deus e até a próxima. Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me buscar. Chegou o documentário mais aguardado do ano. O Falso Juiz. Nova versão dublada em português do Brasil. Este é o filme que revela a maior conspiração da história do Brasil. Fraude eleitoral, corrupção no poder judicial, escândalos financeiros, censura e perseguição a milhares de pessoas. E a condenação de um homem inocente, julgado pelos seus maiores inimigos. Nós derrotamos o bolsonarismo! Esta é a história de um povo em luta contra a ditadura judicial, encabeçada por Alexandre de Moraes, o Falso Juiz. Assista no YouTube do canal Sérgio Tavares. Apoie este projeto com o Pix ou falsojuiz@gmail.com ou comprando bilhetes de apoio no site www.mediatruthstudios.com. Muito boa tarde, bem-vindos à edição de hoje do Show Diário Falso Juiz, edição especial Gilmar Palusa, o gangue do STF, a quadrilha está no meu país, em Portugal, hoje, dia 1 de junho, 2 e 3. Eles estarão cá, eu estive lá, vim de lá agora mesmo, levei ali umas cotoveladas, uns amassos, uns empurrões, caí, tudo por parte ali dos capangas de Gilmar Mendes, mas consegui a missão que eu pretendia, consegui confrontar o sapo laxante com as perguntas que ninguém lhe faz, consegui confrontar o boca de veludo Barroso com aquilo que ele não quer ouvir e consegui também muitas outras coisas que vos vou contar neste show especial do Falso Juiz, nomeadamente a imprensa corrupta, a mídia vendida que estava lá também. Tive discussões com eles, foram momentos de tensão e vou-vos contar tudo hoje aqui neste show diário. Sejam muito, muito bem-vindos, vão saber na primeira pessoa tudo o que está a acontecer nesse evento de bandidos, de criminosos, o Gilmar Palusa. Mais uma vez, bem-vindos. O Falso Juiz. O maior golpe da história. Antes de iniciarmos, agradecimento a todos vocês que se juntam aqui nesta transmissão em simultâneo no Facebook, YouTube, X e Instagram. Um agradecimento também aqui ao primeiro comentário desta live, emissário Pleidiano, muito obrigado pelo comentário também, e da Jana Monteiro, que acompanhou eu e o Didi ao vivo lá antes da emissão cair e de termos lá problemas, tivemos que fugir dos capangas do Gilmar Mendes, do Laxante. Agradecimento também aqui às palavras do Bruno, parabéns por ter coragem de falar a verdade na frente desses criminosos do STF. Agradecimento também muito especial aqui ao Info1 Oficial, que se tornou membro apoiador pagante aqui do canal Sérgio Tavares para apoiar os projetos que levamos a cabo, nomeadamente o documentário, o filme O Falso Juiz 2. Tenho muito para vos contar. O ambiente vivido lá no Gilmar Palusa é um ambiente muito, muito estranho. Eu estive logo lá na entrada, no edifício principal, antes de depois ir para outro edifício. Vou-vos mostrar aqui apenas 10 segundos. Estes são alguns dos convidados
desse evento Gilmar Palusa, realiza-se na Faculdade de Direito de Lisboa, e desde já aqui o primeiro detalhe é que nenhuma destas pessoas paga ingresso. São todos convidados e grande parte deles, muitos deles vêm do Brasil com as custas pagas pelo governo brasileiro e pelo contribuinte brasileiro. E porquê que nenhuma pessoa do público assiste a este evento? Porque os ingressos para o público em comum são R$1.200. R$1.200. Portanto, vejam bem, isto em euros são 200 euros, e eles simplesmente assim conseguem que ninguém de fora, ao público, não assista ao evento. Mesmo que fosse 50 euros, já era exagerado, já era desproporcional. E porquê que eles fazem isto? Eles fazem uma venda fictícia de ingressos, mas na verdade metem preços absurdos para que o público não vá, porque sabem que a maioria do povo brasileiro aqui em Portugal é patriota, é conservador, e daí eles põem estes valores, R$1.200. Vocês ouviram bem, R$1.200. E vocês perguntariam assim, ok, então com esses ingressos, a esse valor, enchendo ali o auditório, eles conseguem então cobrir as despesas de todas as centenas de pessoas que vêm do Brasil para assistir ao evento. Não. Todas as pessoas que lá estavam tinham convite, eu assisti à credenciação, a receberem a sua credenciação e não compraram bilhetes. E o que se passa lá não é mais do que um encontro de bandidos para tráfico de influências, para fazerem negócios entre eles, para aparecerem na fotografia todos juntos, e no final do dia vão todos jantar em grandes marisqueiras luxuosas, vão ter acesso a prostitutas, vão combinar os próximos golpes, e é isso que eles vêm fazer a Portugal. Mas até hoje eles pensavam que podiam passear aqui a seu bel prazer, até aparecerem lá duas pessoas, Sérgio Tavares e Didi Redpill. Nós fomos lá não só para lhes fazer as perguntas que eles não querem, como fizemos uma coisa inédita. Nós levámos milhares de panfletos, cartazes, a dizer fora STF, não vos queremos cá em Portugal, corruptos, crimes contra a humanidade, censura, perseguição. Vou-vos mostrar precisamente nós a entregarmos os cartazes, a fixarmos cartazes gigantes por todo o edifício, entregámos esses panfletos em mãos às pessoas todas de lá desse evento e colocámos também nos carros, nos automóveis, nas imediações. Foi uma manhã de muitas horas de trabalho, mas que nos lavou a alma, e vejam então aqui alguns segundos dessa missão inicial antes de confrontarmos os bandidos. E aqui eu vou mostrar para vocês o cartaz, exatamente o que é. Sérgio, e essa atitude aí? Vamos espalhar isto aqui em todo o edifício do Gilmar Palusa, são centenas de cartazes. Vamos distribuir também panfletos às pessoas aqui presentes, a todos eles, e vamos mostrar que eles não são bem-vindos aqui. Vamos espalhar a mensagem. Vou botar aqui em todos os carros aqui que estão estacionados. Todos os carros e dar a todas as pessoas. Foi uma missão, porque nós não os queremos cá mesmo de maneira nenhuma, não queremos cá criminosos que fazem o que fizeram aos perseguidos do 8 de janeiro, que fazem o que fizeram a Jair Bolsonaro. Eles têm sangue nas mãos e nós não perdoamos. Foram muitas horas de noite fora a imprimir cartazes, a distribuir, éramos dois, eu e o Didi Redpill, ele daqui a pouco estará também aqui, e vocês imaginem bem aquela gente toda olhar para mim com esta t-shirt, assim. Foi com esta t-shirt que eu entrei lá no auditório. E pasmem-se, eu não consegui credenciação. Da outra vez consegui. Eu estava inscrito e quando pedi credenciação para entrar no interior
do auditório disseram não, você não tem autorização. Mostramos isso até em direto no canal do Didi Red Pill, porque eles sabem muito bem o que é que iria acontecer. Eu sou-vos sincero, o que eu iria fazer lá hoje não ia ser bonito. Eu ia interromper aquele painel, ia entrar por lá dentro, ia mandá-los para todo o sítio, porque eu tenho em mim a dor, a raiva, a fúria de tantas pessoas que estão a sofrer tanto no Brasil, tanto. Eu não esqueço as pessoas na Argentina, longe dos seus filhos, com as suas vidas destruídas, as pessoas que eu tive na Itália. Eu não esqueço Jair Bolsonaro, um homem maravilhoso, que me deu a mão, que me abraçou, que me recebeu na sua casa. Eu não esqueço as milhares de pessoas que estão a sofrer às mãos destes criminosos. Eles não são bem-vindos aqui em Portugal. E, portanto, eu sei que há pessoas, e vocês vão ver o vídeo do Gilmar Mendes, e há pessoas que vão dizer: Sérgio, tu exageraste, Sérgio, tu não podes fazer isso. Chega de sermos a direita fofinha, chega de sermos politicamente corretos. Estamos a lidar com os piores criminosos à face da terra. Estamos a lidar com pessoas que não hesitam em matar-nos, que não hesitam em maltratar-nos, que não hesitam em prender pessoas inocentes a 15, 14, 17 anos, mães de filhos menores, pais de família. Chega de sermos politicamente corretos. Nós temos que lhes fazer ouvir aquilo que eles não querem. E vocês vão ver agora o próximo vídeo, quando eu confrontei o Gilmar Mendes, no final, depois dos capangas me agredirem, me darem cotoveladas e me mandarem ao chão, vocês vão ver que eu ainda consegui gritar para o interior do edifício onde estava tanta gente, e o Gilmar Mendes passou uma das maiores vergonhas da sua vida quando eu lhe chamei filhos da puta, STF, corruptos de merda, não vos queremos aqui. Eles têm que ouvir. Se fossem pessoas normais, eu não faria aquilo. Mas é gente que não merece o ar que respira. É gente que a pena de morte era pouco. E, portanto, eu não me arrependo porque eu abracei a dor das pessoas que eu entrevistei ao longo de 1 ano e meio para o meu documentário O Falso Juiz. E, portanto, no meu Instagram, o canal _Sérgio Tavares, esse vídeo está já com mais de 1 milhão de visualizações e os comentários é: obrigado, lavaste a nossa alma, disseste o que todos os brasileiros queriam dizer, os brasileiros de bem. E, portanto, eu não me arrependo. Eu arrependo-me de não ter dito ainda mais e de não ter tido a oportunidade de lhe esfregar na cara as atrocidades todas que esse criminoso laxante está a fazer. E tenho pena também de não ter apanhado o Alexandre de Moraes, porque depois do episódio com o Gilmar veio um grande aparato policial, vieram muitos seguranças e eu e o Didi tivemos que ir embora por razões de segurança, mas eu não me arrependo mesmo, porque eu tenho em mim uma fúria tão grande, uma dor tão grande pelo que me fizeram a 25 de fevereiro de 2024 em Guarulhos, pelo que fizeram a tantos patriotas, pelo que fizeram ao nosso capitão Jair Bolsonaro. Portanto, eu sei que estão habituados a ver aqui um show diário com divertido, um show diário com boa disposição, mas hoje é um show diário completamente na raiva de quem dormiu poucas horas para andar a espalhar e imprimir cartazes pelo Gilmar Palusa todo, de quem andou a manhã toda a distribuir e fazer esse trabalho, porque temos que o fazer. Eu lembro-me, éramos só dois, era eu e o Didi sozinhos lá, contra aquela quadrilha toda. Mas foi assim que o Nicolas Ferreira começou também sozinho a sua caminhada, e se calhar amanhã estarão lá mais pessoas, e se calhar no próximo ano estarão lá mais pessoas, e eles vão deixar de fazer este evento aqui em Portugal. Eu vou-vos agora mostrar o vídeo em que abordei o laxante criminoso Gilmar Mendes, onde ele ouviu tudo o que ouviu, e sou-vos sincero, se ele me tivesse respondido às perguntas, tivesse sido homem, que não é, eu provavelmente, e se não me tivessem agredido, dando cotoveladas e mandando-me para o chão, eu nem os tinha xingado. Mas eles são cobardes, são os cobardes de merda. E por isso acabou desta maneira, e eu volto a dizer, eu não me arrependo. Vou-vos partilhar então aqui o vídeo de Gilmar Mendes, há instantes, no Gilmar Palusa. Não sente vergonha do falso golpe do Bolsonaro? Não sente vergonha? Não tem vergonha? Não tem vergonha de estar a perseguir um homem inocente num golpe criado por você? Não tem vergonha de promover a censura? De ser chamado o laxante, de libertar criminosos arbitrariamente? Um órgão que é marcado por corrupção, perseguição política e censura? Não tem vergonha de vir para Portugal fazer negócios obscuros e ilícitos e ter mandado prender um repórter independente como eu, Sérgio Tavares, em Guarulhos? Não tem vergonha? É? Não tem vergonha?
Os injustiçados do 8 de janeiro presos num falso golpe criado por vocês, sem tanques. Não me toque, caralho. Sem tanques. Não tem vergonha? Não gostam de ouvir as verdades? Nós não vos queremos em Portugal. Não queremos corruptos em Portugal. Nós não queremos corruptos de merda em Portugal. Seus criminosos de merda. STF de merda, filhos de uma ganda puta. É isto. Desculpem, mas não há outra palavra para eles. E fui até meiguinho, porque não há outra palavra para eles. E sim, o laxante, o merdas que faz isto, manda soltar traficantes presos com 200 quilos de cocaína. Sim, o merdas laxante que tirou da prisão Lula da Silva, condenado em várias instâncias por crimes de uma dimensão astronómica. O laxante que tira José Dirceu da prisão. O laxante que ilibou toda a quadrilha do PT e os pôs até em cargos de poder. O laxante que diz que elogia o regime chinês. O laxante que diz que foi o STF que colocou Lula no poder. É esse laxante. Sim, o laxante que corroborou um falso golpe contra Bolsonaro e contra os patriotas, que foi organizado por eles e que até mandaram eliminar as imagens, combinaram tudo com a Polícia Federal. Portanto, ele tinha que ouvir. E havia outro animal, outro monte de merda que também tinha que ouvir. Era o Barroso. Esse é o rato que já fugiu, já abandonou o barco, porque quer voltar para a sua mansão nos Estados Unidos. Só que esse barco, boca de veludo, também ouviu o que não queria. Não tive muita oportunidade de chegar muito mais do que ele, mas aqueles 15 segundos ele ouviu tudo aquilo que ele não queria. O único cuidado que eu tinha que ter com esse boca de veludo era não o olhar muito nos olhos, porque ele ficava apaixonado e começava-me a mandar beijinhos. Sabemos bem o que ele faz nos seus tempos livres. O boca de veludo, hoje à noite, não vai estar com prostitutas, vai estar com prostitutos. Porque é isso que ele faz. Ele vem para cá pôr bolas de ping-pong na boca, bolas de ping-pong no rabo, açaimes, algemas e levar chicotadas, que é isso que ele gosta. Mas o boca de veludo que saiu do seu caixão para ir ao Gilmar Palusa, ouviu o que não queria. Vamos então, vou partilhar esses 12 segundos então, do veludo, boca de veludo. Temos aqui o responsável pelo boicote ao voto impresso, pela fraude. Responsável da fraude e boicote ao voto impresso. A fraude eleitoral no Brasil foi por causa deste aqui. Foi aquele. E eu tinha que lhe dizer isto porque muito do que se passa no Brasil tem o dedo, a mão inteira de Barroso. Porquê? Porque se o voto impresso não tivesse sido boicotado na véspera da votação da PEC da Bia Kicis, já tinha apoio maioritário, já estava aprovado e esse animal foi na véspera reunir com os líderes dos partidos, fez chantagem e convenceu-os a mudar os deputados que iam votar. Com isso derrubou o voto impresso e nas eleições de 2022 o voto impresso não esteve presente e eles puderam fraudar as eleições nas urnas eletrónicas sem papel. Se Barroso não tivesse boicotado o voto impresso, a verdade tinha prevalecido nessas eleições, Jair Bolsonaro não estaria preso, não teríamos exilados na Argentina, Clériston da Cunha não tinha morrido, Éder Lisboa não tinha morrido, tanta coisa má que não tinha acontecido, tanto patriota bom que não estava a sofrer horrores agora. Portanto, esse Barroso que vocês viram ali, esse Barroso, ele tem sangue nas mãos, tem culpa nas mãos e, portanto, ele tinha que ouvir também e eu não me canso de ver estas imagens porque ele merece mesmo. E como eu vos disse, quem estava ali comigo a entregar todos os panfletos, todos os cartazes, quem esteve comigo noite fora a imprimir milhares de cartazes para espalhar nas paredes do Gilmar Palusa, nos carros, para dar os cartazes em mãos, foi o Didi Redpil. Ele já está aqui no estúdio, vou só para quem entrou agora nesta live partilhar esses momentos. Esta manhã, isto foi antes de iniciar o Gilmar Palusa e vocês vão ver então esses bastidores e depois dar as boas-vindas aqui ao Didi Redpil, o outro corajoso, bravo que esteve comigo lá no Gilmar Palusa hoje. E aqui eu vou mostrar para vocês o cartaz, exatamente o que é. Serjão, e essa atitude aí? Vamos espalhar isto aqui em todo o edifício do Gilmar Palusa, são centenas de cartazes. Vamos distribuir também panfletos às pessoas aqui presentes, conhecê-los, e vamos mostrar que eles não são bem-vindos aqui. Vamos espalhar a mensagem. Vou botar aqui todos os carros aqui que estão falando.
todos os carros e dar a todas as pessoas. Eu quero dizer aqui também uma palavra aqui para o meu convidado. Antes de lhe dar as boas-vindas, eu quero dizer que, Didi, aquilo que eu fiz hoje também ao teu lado, também foi por ti. Porque tu és uma das pessoas que também teve que largar tudo, teve que largar a sua família, teve que largar a sua vida, viu a sua vida destruída e teve que recomeçar novamente. Portanto, eu quero-te aqui dizer, e já chorámos juntos aqui em Lisboa, quando foi o documentário Falso Juiz, tu saíste lá em lágrimas, e eu quero-te aqui dizer, Didi, esta ação também foi para ti. Também foi para ti. Eu agradeço do fundo do coração por eu não ter estado lá sozinho. Tu vieste da Polónia de propósito, gastaste dinheiro do teu bolso para estares ali ao meu lado. E foi muito importante eu ter o teu conforto, ter o teu apoio. Tivemos muito trabalho para fazer. E, portanto, Didi, a minha homenagem pública aqui, o meu agradecimento. Eu já disse aqui às pessoas, eu estou muito emocionado, eu estou muito revoltado. É mau demais tudo o que se passa, mas eu quero-te aqui agradecer. E bem-vindo, Didi, à minha live, desde há bocadinho. Bom, obrigado, Sérgio, pelo convite. Eu peço desculpas aí pelo atraso. Eu também estava aqui fazendo as edições para a minha live às 4 horas da tarde. Aproveito e convido já o seu público que queira assistir também. Sérgio vai estar comigo na minha live hoje às 4 horas da tarde no Brasil. Então, foi uma aventura hoje para a gente, né? A gente foi lá fazer aquele trabalho que a imprensa deveria fazer, mas não faz, que é fazer as perguntas incômodas para os poderosos. Porque ficar fazendo perguntinha que ele já sabe a resposta é fácil. Difícil é você ir lá e fazer as perguntas que ninguém faz. Isso é que é difícil. E a gente fez isso com muita garra, com muita vontade de levar para o público informações, aí sim, informações inéditas e de qualidade. Porque ficar vendo o Gilmar Mendes, o Paulo Gonet, o Barroso, ficar falando aquelas platitudes que eles falam sempre, todos os dias, isso ninguém aguenta mais. É bom, de vez em quando, eles encontrarem alguns jornalistas independentes para fazer certos tipos de perguntas que eles não estão acostumados, Sérgio. Então, foi a minha primeira experiência no Gilmar Palusa. Você já é veterano de Gilmar Palusa, já é conhecido até dos seguranças da galera lá, já conhece o Sérgio Tavares. Sim, não me deram credenciação. Isso, exatamente. Foi a minha primeira experiência, mas o que eu posso dizer é que a gente fez o nosso trabalho dignamente, né? Ninguém fugiu da raia, ninguém correu do pau. A gente foi lá e fez o que tinha que fazer, fez as perguntas que tinham que ser feitas. Infelizmente, eles não têm coragem, né, Sérgio? Quando eles começam a ouvir uma perguntinha mais incômoda, aí já é cercado de segurança, já é cercado de aspone, já é cercado de pessoas para não deixar que aquele diálogo continue. E o incrível para mim, Sérgio, foi ver, além da sua atitude bela e corajosa de confrontar o Gilmar, ter sido empurrado, agredido pelo segurança, porque tem coisas que a galera não viu, né, Sérgio? Você tomando cotovelada, você tomando empurrão na barriga, isso a galera não viu. Mas parabéns pela sua coragem de ter confrontado o Gilmar. Mas uma coisa que me chamou a atenção demais, cara, foi a cara de pau deles, Sérgio, de dizer na nossa cara, na minha e na sua, que eles não sabiam de nada de asilado político, de exilado político. Mesmo eu pegando o meu passaporte e mostrando para o Barroso, ele fez cara de paisagem. Então, é incrível, né, que isso esteja acontecendo em pleno século XXI, meu amigo. Sim, Didi, tu apanhaste-me também muito emocionado, porque foi aquilo que eu disse antes de tu entrares. Eu andei pelo mundo e vi muitas pessoas como tu que sofreram muito, e eu próprio o que me fizeram, e eu, quando vi aquele homem ali, me lembrei que foi ele e o Moraes que deram a ordem para me prender. Sabe-se lá o que é que mais eles quereriam me ter feito naquele 25 de fevereiro, porque se o meu vídeo não tivesse tido aquela proporção, mas eu... não deixa de ser um dia emocionante, Didi, porque nós acabamos por fazer um bocadinho de justiça
pelas nossas próprias, não pelas mãos, mas pela nossa própria voz, para tanta pessoa que se sente silenciada, que se sente asfixiada, que se sente perdida. E aquilo que eu senti foi, embora eu esteja livre, tu que passaste o que passaste, sofreste o que sofreste, tu estavas ali muito mais firme até do que eu. Tu conseguiste manter a calma. Eu estava muito mais transtornado, muito mais... Tu mostraste na tua live, quando eu pedi a credenciação, eu estava com um olhar quase de raiva, em que tu sabes o que é que eu ia fazer dentro daquele auditório. Eu ia entrar disparado para ali adentro, deitar abaixo aquilo tudo e começar a xingá-los. Eu ia ser detido, ia ser preso. E acabou por não acontecer porque eles não me deram a credencial, e ainda bem, porque senão agora não estava aqui a fazer a live e eu ia ser preso. Mas tu apanhaste-me ali num transtorno tão grande em que eu saio disparado da tua live, vou ao balcão a exigir uma credencial e eu ia disparado lá para dentro, para cima do Alexandre Moraes, eu ia fazer loucuras. Porque, Didi, estamos a falar com tanta vida destruída. A sério, é muito mau. É muito mau. E eu pergunto, como é que tu conseguiste manter a calma, tendo passado o que passaste? Como é que tu conseguiste... Ainda bem que mantiveste a calma, porque eu estava demasiado emotivo, mas como é que tu conseguiste... Eu tive que segurar Sérgio ali, muitas vezes ali, viu, galera? Tive que segurar o ímpeto de Sérgio, tive que dizer, calma, vamos com calma, vamos fazer nosso trabalho aqui, porque senão aí é que a gente vai ser expulso antes mesmo de fazer o trabalho. E quando o Sérgio fala aí da credencial... do credenciamento, eu fiz o meu credenciamento normalmente, anteriormente eu já tinha feito pela internet, o Sérgio também fez a mesma coisa que eu, a gente se credenciou através da internet, como jornalista, como imprensa, e lá para mim foi tranquilo, né? Eu cheguei lá, me credenciei, me perguntaram meu nome, eu dei meu nome, mostrei a minha credencial de jornalista internacional que eu tenho, e eles me deram a minha credencial para o evento. Com o Sérgio, não. E eu acho que o que aconteceu com o Sérgio foi porque Sérgio já é manjado. Sérgio já é um cara conhecido lá do Gilmar Palusa, dos seguranças, dos organizadores. Então, na hora que eles viram o Sérgio lá, ainda mais que Sérgio estava com a camisa fora Moraes, aí eles falaram, pô, não vou dar credencial para esse cara, não. Mas Deus sabe o que faz, né, irmão? Deus escreve certos por linhas certas. E você não ter entrado lá foi a mão de Deus mesmo, porque você poderia ter acontecido algo pior com você. Se lá fora você já foi agredido, imagine lá dentro se você realmente tem alguma atitude de desatino, alguma coisa nesse sentido, né? Ia ser muito pior. Mas a gente fez a coisa certa, Sérgio. A gente fez a coisa certa. Nós fomos lá, fizemos nosso trabalho de jornalismo independente. A gente não ficou lá babando o ovo de ninguém, não. A gente não ficou fazendo perguntinha fácil, que a gente já sabia as respostas, como fez a CNN, como fez a TV Justiça, como fizeram outras mídias, tanto locais aqui de Portugal quanto lá do Brasil. A gente perguntou o que a gente queria, o que estava no nosso coração, o que a gente queria saber de fato, e aquela história, né? Óbvio que eles não iam responder, mas o nosso papel a gente fez direitinho, viu, irmão? Eu acho que a gente fez a coisa certa. E falaste aí da mídia, tivemos também lá confronto e episódios com jornalistas que estavam a filmar-me a mim, jornalistas do Brasil que tinham vindo de propósito para cobrir das televisões, para cobrir o evento, a filmarem, a rirem, a apontarem. E tivemos o episódio com o Gonê. Nós conseguimos também confrontar o Gonê, tu particularmente. Eu, quando já quis ir para cima dele, eu ia-lhe chamar o fantoche do PT, ia-lhe chamar o corrupto, o analfabeto jurídico. Eu ia novamente fazê-lo sentir, ouvir aquilo que merecia. Quando já foi tarde demais. Mas tu foste barrado por um jornalista que tomou as rédeas como se fosse segurança do Gonê. Conta-nos lá como é que foi isso. Isso é que é inacreditável, meu amigo. Isso é inacreditável. Como se já não bastasse, né? Todas as autoridades brasileiras estarem cercadas com os seus próprios seguranças. Teve um jornalista de um veículo de comunicação que queria me impedir de fazer pergunta ao Gonê. Eu tive que chegar pro cara e dizer, meu irmão, não me toque não, cara. Não me toque não, me largue, me deixe, porra. Vai cuidar de sua vida, meu irmão. Deixa eu perguntar, mas é porque o Gonê não quer responder. Então deixa ele dizer que não quer responder. Ele não quer responder, é um direito dele. Agora eu, como imprensa, eu tenho a obrigação de fazer a pergunta. E aí realmente aconteceu isso. Infelizmente, um jornalista
se serviu de segurança de Paulo Gonet. Para você que está assistindo a gente aí agora, para você ver o nível de subserviência dessa velha mídia com esses caras. Esses caras veem Paulo Gonet como um deus, o Gilmar Mendes e o Barroso como deuses, entendeu? E sem eles entenderem que aquela galera ali é funcionário público. Todo mundo ali é funcionário público. E quando você vê um jornalista se prestar a um papel de segurança para impedir um outro jornalista de fazer pergunta, aí, meu irmão, aí é demais também, né? Não dá para a gente aturar tamanha subserviência da velha mídia. Vocês estão vendo aí as imagens dentro do auditório, né? Ali essas imagens são, na verdade, fora do auditório. Ali era onde eu tive acesso, infelizmente o Sérgio não teve porque ele não conseguiu ser credenciado, mas ali você entra no auditório e na hora que eu entrei no auditório estava lá o ministro Alexandre de Moraes falando a favor da censura das Big Techs, falando que as redes sociais têm que ser controladas, etc e tal. E é por isso, Sérgio, que eles querem controlar, cara. É por isso que eles querem controlar o YouTube, eles querem controlar as redes sociais, para que gente como eu e gente como você não tenham direito nem de se expressar nos nossos canais, cara. É por isso que eles querem falar. E o ministro, na hora que eu cheguei, ele estava falando sobre as leis transnacionais dos Estados Unidos. Não existe lei transnacional dos Estados Unidos. A lei é americana. Quem invadiu o território americano com as suas ordens foi o próprio ministro Alexandre de Moraes. E ele inverteu toda a lógica da coisa. E se a gente tivesse a oportunidade de conversar com ele, eu iria perguntar sobre Big Tech, eu iria perguntar sobre PCC, Comando Vermelho, e, claro, eu iria fazer a pergunta que eu fiz para todos quando eu tive a oportunidade. O que é que eles acham de terem asilados e exilados políticos pelo Brasil afora? E você viu, Sérgio, a cara de pau do Gonet, do Barroso, de dizer que não sabe de nada, que não sabe, nunca viu isso. E eu tive que mostrar o meu passaporte para ele de asilado político, para eles entender que existem, sim, isso no mundo. Isso é o que está a maior repercussão hoje na internet no Brasil, a nossa atitude lá no Gilmar Palusa. Viralizou aí os nossos vídeos, né? Ninguém faz vídeo para viralizar, não, galera. A gente é jornalista. A gente não vai para lá para lacrar. A gente não vai para lá para ficar querer sair nas redes sociais. A gente foi matéria aí do jornal Cidade Online. Tem jornalistas me ligando aqui, provavelmente ligando para Sérgio também, para a gente dar entrevista, etc e tal. A gente foi lá para fazer nosso trabalho, pô. Se o nosso trabalho viralizou, são outros 500. Ninguém foi lá para lacrar. A gente foi lá para fazer um trabalho jornalístico sério, foi o que a gente fez, e isso está sendo repercutido nas redes sociais, Sérgio. Sem dúvida. Já vou aqui mostrar-te alguns comentários, Didi, muitas pessoas a elogiar também a tua coragem, porque ainda por cima vieste da Polónia de propósito. Vamos só ver aqui 1 minuto e meio. Teve gente na rede social que me chamou de frouxo. Disse que claro. O corajoso era você, que Didi era frouxo, que Didi foi frouxo. Eu não fui lá confrontar o Gilmar Mendes. Galera, entenda o seguinte, cada um tem o seu temperamento. O temperamento de Sérgio é um, meu temperamento é outro. Teve gente me chamando de frouxo no Twitter, porque eu não fui lá bater de frente com os ministros. Eu queria perguntar a eles o que eu perguntei. O que eu queria perguntar aos ministros era sobre asilados e exilados políticos. O Brasil tem as pencas, centenas de pessoas que saíram do Brasil. E o ministro da Suprema Corte e o procurador-geral da República dizer que nunca ouviu falar nisso, que não sabe que o Brasil tem asilado e exilado político, aí é demais, né, bicho? Aí eu fui chamado de frouxo por causa disso, mas eu não tô nem aí. E sem as pessoas saberem os pormenores, que se não tivesse sido o Didi, eu estava neste momento preso e detido, porque eu ia furar, irromper, a correr ali por ali adentro, fugir dos seguranças e causar ali um caos dentro daquele auditório. E foi o Didi. A gente mais ou menos fez o papel do tira bom e do tira mal, né, Sérgio? Exatamente, o polícia bom e o polícia mau. E eu, por acaso, no carro estávamos a falar nisso e eu estava a ser irónico, mas depois de lá, com a raiva toda, foi isso mesmo que aconteceu. Mas imagens do interior desse auditório, Moraes, vou-vos trazer aqui algumas declarações deles. Ele já não pede censura só para o Brasil, ele veio pedir censura para o meu país. Moraes, o ditador psicopata que diz que as Big Techs não são enviadas de Deus. Moraes que dizia que antes das Big Techs e das redes sociais éramos felizes e não sabíamos. Que grande filho de uma grande puta. Ele veio dizer isto agora aqui ao meu país. Estas são declarações dele há instantes lá. E que pena, Didi, que pena não o ter apanhado. Vamos ver.
Nós, no painel anterior, ouvimos os professores dizendo sobre a necessidade de compatibilização do direito interno com o direitos humanos internacional, as cortes, a necessidade de uma regulamentação internacional das big-techs. Assim como em 1945 se sentiu pós-guerra a necessidade de uma declaração de direitos pela ONU, há necessidade dos países democráticos se unirem para uma regulamentação internacional. E isso é urgente, porque daqui Didi, regulação internacional. Este psicopata merdas já veio querer trazer as suas ideias ditatoriais e psicóticas aqui para a Europa. Que cara de pau. Olha o teu microfone, Didi. O microfone, estás ainda sem som. Atenção, ativa aí. Ativa. Vê lá. Ficaste Foi? sem... Já está. Foi mal. O ministro estava falando ali, galera, com uma plateia de juristas, de desembargadores, de ministros, procuradores, ex-presidentes. O Michel Temer estava lá, eu vi o Michel Temer. Lewandowski. Como? Lewandowski. O Lewandowski. Então, assim, ele estava falando para a plateia de gente inteligente. Ele não estava falando para a plateia de gente burra. Só que não teve ninguém para contestar o ministro pelo seguinte: é muito bonito você dizer assim, em 1945 o mundo se reuniu para fazer os direitos humanos na ONU. O que ele não disse ali, e as pessoas não perguntaram, é o seguinte: 1945 foi o final da Segunda Guerra Mundial. Os horrores do Holocausto, os horrores de Auschwitz, Treblinka, Birkenau, Theresienstadt, dos campos de concentração. Então, assim, o mundo tinha acabado de terminar uma guerra de 6 anos que destruiu metade da Europa, se alastrou para outras partes do mundo, e sim, depois dos horrores do Holocausto, que as pessoas eram tocadas a fogo e colocadas em câmara de gás, fuziladas, etc e tal, claro que precisava se criar os direitos humanos. E não tem nada a ver com regulação de Big Tech, não tem nada a ver com isso. Uma coisa é você terminar uma guerra e precisar de um instrumento para você qualificar atitudes que não deveriam ser repetidas, como o Holocausto, por exemplo. Aí tudo bem. Agora, você dizer que precisa regulamentar as Big Techs e utilizar 1945 como exemplo é de uma ignorância gigantesca. Gigantesca. E como você falou, Sérgio, não satisfeito em colocar censura no Brasil, não satisfeito em censurar brasileiros no exterior, e é por isso que o ministro é réu, Sérgio. Ele é réu lá nos Estados Unidos, na Justiça Federal da Flórida, Alexandre de Moraes é réu, vai sentar no banco dos réus, e o prazo já está contando, porque ele foi intimado por e-mail, assim como ele intimou um bocado de brasileiro lá fora. Então, agora ele quer tentar se salvar com esse discurso de regular as Big Techs mundo afora. Não vai conseguir. Não vai conseguir porque está sentado lá na cadeira de presidente dos Estados Unidos, do homem mais poderoso do mundo, um cara que é a favor da liberdade de expressão. Não é o Joe Biden, não é um esquerdista qualquer. Ao contrário, inclusive é um homem que é dono de uma rede social, que é a Truth Social, que inclusive foi meio que censurada no Brasil. Então, bicho, é uma loucura o que esse cara quer fazer. Ele quer exportar os métodos censores dele para o mundo todo e não vai conseguir. Agora, infelizmente, Sérgio, aqui em Portugal ele encontra eco, porque o governo português também gosta muito dessas ideias de censura, etc e tal. Infelizmente. Mas não vai prosperar essa ideia dele, não. Não vai, não. Eu quero aqui, antes só de ver aqui os comentários, eu quero também aqui deixar uma mensagem, porque muitas pessoas me têm mandado imensas mensagens no WhatsApp e a dizer: Sérgio, cuidado que o PCC está em Portugal, são mais de 1000 elementos, o Gilmar Mendes tem ligações, Sérgio, eles vão te mandar matar, Sérgio, etc, etc. Eu quero aqui dizer o seguinte: eu não tenho medo, porque se eu viver no medo eu não vou fazer as coisas. A minha obra está feita, o filme O Falso 1 está feito, o Falso Juiz 1 está feito, o filme O Falso Juiz 2 está praticamente
devidamente feito, e se me acontecer alguma coisa, a minha obra fica. E, portanto, eu não tenho medo, eu não vou viver no medo. Eu sei que depois deste episódio a probabilidade de ter um X na testa é maior, mas eu não vou ter medo porque... Alguém tem que dar a cara, alguém tem que fazer as coisas, e se ninguém fizer nada é que não acontece nada. E portanto eu digo aqui ao Gilmar Mendes e aos capangas, eu não tenho medo e estou disposto a ir até ao fim com tudo. Didi, quero-te mostrar aqui uns comentários, porque há aqui 2 ou 3 comentários que eu destaquei. Este aqui, da Dete Alves: eles podem trazer seguranças brasileiros para agir em Portugal assim, a darem cotoveladas, a mandarem-me ao chão, como o Lula trouxe os capangas que andaram a fotografar os patriotas na manifestação que houve contra ele aqui. Será que isto é legal? É para mim a pergunta? Sim, sim, sim. Bom, eu não acho que não, né? Evidentemente que não. Legal não é, porque a jurisprudência da Suprema Corte Brasileira e de qualquer autoridade do Brasil é restrita ao Brasil. Se ele for para o Paraguai, ele não é nada, ele é um simples turista. Aqui também. Mas você vai fazer o quê, porra? Você vai fazer o quê? O cara está cercado de segurança, você quer fazer o seu trabalho, fazer perguntas a ele, que eles acham que são incômodas, eles mandam os seguranças bater. E nem adiantava a gente chamar a polícia para fazer BO contra os caras, ir na delegacia, não ia adiantar nada. A gente só ia perder tempo e a gente não ia conseguir absolutamente nada. Porque enquanto o Chega não estiver no governo, enquanto o Chega não estiver no poder, aqui Portugal é quase uma extensão do que eles fazem no Brasil. Então, se no Brasil eles se sentem tocados, em Portugal, enquanto o Chega não chega, eles também se sentem intocados. Não tinha muito o que fazer. Eles estão errados, eles não podiam fazer, mas fizeram. Tu deste conta quando o segurança me deu aquele encontrão, aquela cotovelada que eu caí no chão, o outro segurança na frente tentou-me, não sei se tu estavas a filmar, não deves ter dado conta, mas depois no vídeo dá para ver, o outro segurança à frente quis-me ajudar, porque percebeu, espera, isto aqui, não, isto vai ser perigoso para nós, não. Então aconteceu isso, quando o outro me manda ao chão, o da frente queria-me ajudar, mas eu não quis, e eu continuei, eu nem gaguejei e continuei. E eu sei que estamos agora com quase 2.000 telas aqui ao vivo a ver. Vamos aqui ver novamente essas imagens. O segundo segurança, ele tenta-me ajudar porque percebeu que o primeiro tinha feito merda e que isto pode ter repercussão. O segurança está à frente, vocês não veem a cotovelada, mas ele mandou-me ao chão e vamos ver essas imagens. Não sente vergonha do falso golpe do Bolsonaro? Não sente vergonha? Não tem vergonha? Não tem vergonha de estar a perseguir um homem inocente num golpe criado por você? Não tem vergonha de promover a censura, de ser chamado o laxante, de libertar criminosos arbitrariamente? Um órgão que é marcado por corrupção, perseguição política e censura. Não tem vergonha de vir para Portugal fazer negócios obscuros e ilícitos e ter mandado prender um repórter independente como eu, Sérgio Tavares, em Guarulhos? Não tem vergonha? É? Não tem vergonha? Os injustiçados do 8 de janeiro presos num falso golpe criado por vocês, sem tanques, não me toque, caralho, sem tanques, não tem vergonha? Não gostam de ouvir as verdades? Nós não vos queremos em Portugal, não queremos corruptos em Portugal, nós não queremos corruptos de merda em Portugal, seus criminosos de merda, STF de merda, filhos de uma ganda puta! Didi, visto que eu nem reagi quando eu caí, eu continuei, eu só gaguejei, porque eu fiquei um bocado sem reação, sou-te sincero, eu não estava à espera que ele me tentasse mandar ao chão e que me tentasse dar com aquela força. Mas depois a minha reação a seguir foi por causa daquilo, porque tu viste que eu até estava a manter um certo nível... Não, no primeiro momento, quando você fala, não me toque não, pô, foi naquele momento que você tomou a primeira cotovelada ali. Naquele momento... Você tomou a primeira cotovelada ali naquele momento. Não, a câmera, infelizmente, não pegou, mas foi naquele momento quando o Sérgio fala assim, não me toque, não. Foi porque o cara deu uma cotovelada em Sérgio, entendeu? E aí, foi o Sérgio estava de sangue quente ali, e aí ele continuou andando, um segurança meio que deu um empurrão, tinha um murinho ali embaixo, o segurança meio que tentou conter ou segurar, empurrar o Sérgio ali, Sérgio caiu, mas mesmo assim não se intimidou, continuou fazendo perguntas. E Gilmar Mendes, com aquela cara de paisagem, não respondeu nada, né, cara? Uma vergonha. Mas, pelo menos, está aí registrado nas câmeras tudo que aconteceu, né?
Sem dúvida. Uma ausência que tivemos neste Gilmar Palusa é deste monstro aqui, o Flávio Dino. Sofreu um acidente doméstico e não pôde estar presente. Aqui eu tenho um sentimento dúbio. O acidente doméstico para este tipo de vermes é sempre interessante, mas o grau de gravidade acho que não foi o suficiente para nos lavar a alma. Por um lado, eu tive pena dele não estar presente, porque eu sou-te sincero, Didi, o Gilmar é a merda que é, o Alexandre Moraes é a merda que é, mas este ser dá-me asco, dá-me nojo, este aqui, ele levanta-se da cama, ele caiu porquê? Porque ele deixa um rasto de gosma, de líquido branco pelo chão, gosmento, arrasta-se até ao banheiro, depois tem que tirar as banhas todas à procura do pénis para conseguir urinar, urina-se todo, é um ceboso, um porco, asqueroso, nojento, uma coisa cebosa. E foi por isso, provavelmente, que caiu, tropeçou na sua própria gosma, de tão nojento que ele é. Mas eu queria ver este merdas a arrastar a gosma por Lisboa, porque este gosmento ia andar mais devagar, com aquela gordura toda, com aquela monstruosidade que tem, e eu ia-lhe dizer tantas, eu ia-lhe dizer tantas, eu tenho uma raiva a este ser, a esta coisa, este verme, este rastejante. Didi, que pergunta tu farias a esta coisa gosmenta, asquerosa, nojenta, chamada Flávio Dino, se o visse hoje lá arrastar-se por Lisboa no Gilmar Palusa? Cara, eu fiz praticamente a mesma pergunta para todas as pessoas que eu tive a oportunidade de entrevistar, porque eu, como asilado político, eu acho que eu estou falando por muitos asilados e exilados que estão por aí, né? Asilados ainda somos poucos, né? Somos apenas 4 oficialmente asilados políticos do Brasil. Mas a gente tem aí uma lista de mais de 200, 300 pessoas que estão pedindo o asilo político. Então, eu perguntaria coisas nesse sentido, né? Já que eles falam tanto em democracia, já que eles falam tanto em liberdade de expressão, já que eles têm essa obsessão por censurar as redes sociais, né, para que a verdade não circule, eu perguntaria a ele o que eu perguntei para todo mundo. O que é que você acha? Como um país, eu perguntaria assim, como um país que se diz democrático, hoje produz asilados políticos mundo afora? Era isso que eu perguntaria. Porque uma coisa não casa com a outra. Uma coisa não combina com a outra. Se você tem democracia plena num país, não precisa ninguém sair do país. Não precisa se asilar fora do país, né? Mas é tanta pergunta que a gente tem para fazer, Sérgio, que faltam palavras, né? Como, por exemplo, poderia perguntar a qualquer um deles se eles acham correto quem não tem foro privilegiado ser julgado pela Suprema Corte, por exemplo. Você mandou muito bem quando você confrontou o Gilmar Mendes sobre o presidente Bolsonaro, né, sobre a sacanagem que fizeram com o Bolsonaro. Então, assim, tem muitas perguntas para a gente fazer. Agora, eles não deixam, pô. Quando você faz uma perguntinha, uma única perguntinha, você já é afastado, as pessoas ficam naquele disse-me-disse, aquele empurra para lá, empurra para cá, você não consegue trabalhar direito. Mas você mandou bem, porque você foi uma metralhadora ali, ó. Perguntou, ele não respondia, você perguntava a outra, ele não respondia, você perguntava a outra, ele não respondia, você foi perguntando, até a hora que você foi agredido ali, né, cara? Mas é isso. Outra coisa que a galera não sabe, Sérgio, é o seguinte. Ontem teve um jantar aqui em Lisboa, aonde o ministro Moraes estava com a sua esposa, estava lá o Paulo Gonet e outras autoridades, e nós sabíamos onde eles estavam. A gente sabia onde é que eles estavam jantando. A gente não foi lá porque a gente não quis. Mas a gente sabia onde eles estavam e a gente poderia ter ido lá, mas a gente não quis ir lá. Então, assim, não pensem vocês que vocês estão fazendo as coisas em Lisboa que a gente não sabe, não, viu? A gente sabe onde vocês estão. A gente sabe exatamente onde vocês estão. E a gente é que não quis ir lá no jantar. Mas a gente fez o nosso trabalho hoje certinho, dignamente. Eu acho que valeu. Acho que foi melhor do que a gente ter ido se a gente tivesse ido no jantar ontem, Sérgio. Sem dúvida, e tal como nós estivemos lá hoje, uma pessoa que adquirisse os ingressos a este valor, aos tais R$1.200, imagina um doente terminal de cancro, uma pessoa que esteja com raiva de todos eles,
facilmente pagaria este valor, os 1.200 euros, 1.200 reais, 200 euros, e podia muito bem lá arrebentar ali uma bomba e acabar com aquela seita de uma vez. Portanto, eles tenham cuidado, porque há muita gente que não os vai perdoar e, portanto, tal como o Sérgio e o Didi estiveram lá, podem ter o azar de apanhar uma pessoa que já não tenha nada a perder. E essa é a nossa grande vitória, Didi. Eles nunca mais vão ter a sua vida de volta, eles já são prisioneiros, porque eles não podem fazer a vida sem olhar para trás. Pensavam que em Portugal podiam fazer, agora já perceberam que não podem, e é essa a pergunta que eu te faço, que tem a ver com estes... Foi aquilo que eu falei, Sérgio, desculpe, foi aquilo que a gente comentou no Pitoli hoje de manhã. Galera, os caras, para sair de uma sala que é 30 metros da outra, são cercados de segurança. Eles não têm paz para sair de um lugar, sair de um lugar do evento para o outro, que estava assim a 30, 40 metros de distância. Eles não vão sozinhos. Eles não saem andando sozinho na rua e entra no outro evento. Não, eles se cercam de seguranças para sair de um lugar para o outro. Então o Sérgio está correto, eles não têm paz, eles não têm sossego. Nem em Lisboa mais, cara. Esses caras têm sossego. Porque ficam fazendo maldades por aí, né? Veja só, Sérgio. A gente do Brasil tem um ex-ministro da Suprema Corte chamado Marco Aurélio Mello. Ok? Ele saiu há pouco mais de um ano e meio, ele deixou a Suprema Corte por aí. O Marco Aurélio Mello anda onde ele quiser. Ele vai no supermercado, ele vai no restaurante, ele pega avião de carreira, ele faz o que ele quer. Por quê? Porque é um ministro que a população respeita. É um ex-ministro que a população, quando encontra ele, tira uma foto, bate um papo. Não é nenhuma última Coca-Cola do deserto, mas pelo menos esse cara tem vida própria. Pelo menos o ex-ministro Marco Aurélio Mello, ele pode sair quando ele quiser. Se ele quiser ir para uma discoteca, para um restaurante com a esposa, sem segurança, ele vai. E esses outros ministros, não. Para sair de um evento dentro da universidade, galera. Não é que ele saiu da universidade e foi para outro evento de outro lado da cidade. Não, ele saiu de um edifício dentro da Faculdade de Direito, que era o auditório, para um outro evento dentro da Faculdade de Direito, a 30, 40 metros. E todos cercados de segurança. Então esses caras não têm paz, porra. Não têm paz. E vão continuar não tendo. A verdade é essa. Ora, tenho aqui informação que anda aqui um petista neste chat, vamos tentar encontrá-lo, porque temos a tradição aqui no Show Diário, quando entra um petista, um jumento petista, tocamos a sirene, assim que ele se manifestar, nós vamos recebê-lo. Pede para o chat dar o nome, que é mais fácil de catar. Exatamente. O cara. Mencionem aí quem é o petista, que nós queremos recebê-lo da maneira que ele merece. Finalmente, Didi, para não tirar muito mais tempo, vais preparar também a tua live, os gastos deste evento. O dinheiro público que foi gasto para a viagem de pelo menos 135 servidores, pelo menos os oficiais. Nós vimos lá muito, muito mais. Vimos que o público não pagou aqueles bilhetes, portanto aquilo era gente que foi convidada e muitos deles que viram as suas viagens pagas, hotéis pagos, almoços e jantares, o contribuinte brasileiro a pagar. Essa é outra questão que temos aqui também que trazer, porque é o povo brasileiro que está a pagar a vinda destes criminosos a Portugal. Isso é um absurdo, isso precisa ser investigado, porque que sentido tem o povo brasileiro pagar com Vescote para essa galera? Todo mundo que você está vendo aí nessas imagens, ou é assessor de deputado, de senador, de ministro, ou é segurança. Ninguém dessa galera aí pagou. Ninguém ali pagou para entrar no evento. Ninguém. Entendeu? Porque o evento era super caro, feito de propósito para não ter povo lá dentro. E o povo brasileiro precisa. Onde é que estão os deputados e senadores da direita? Cadê a galera do PL para pedir informações sobre o Gilmar Palusa? Informações precisas. Cadê o Tribunal de Contas da União para saber onde é que está indo o dinheiro do povo brasileiro? Porque que dia é hoje? Hoje é segunda-feira, irmão. Hoje é dia de branco. Ministro da Suprema Corte tinha que estar trabalhando no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes hoje deveria estar trabalhando na Suprema Corte brasileira. Ele é um funcionário público. E não, ele está lá, óbvio que foi pago aí pela Suprema Corte, hotel 5 estrelas, carro blindado, todos os seguranças dos ministros também ficam em bons hotéis, recebem diárias. Então, assim, os caras em pleno horário do expediente estão indo lá e a gente não vê um deputado, um senador da direita para cobrar
esse tipo de explicação. Quem está cobrando sou eu, quem está cobrando é Sérgio. A gente é que está cobrando. Porque a gente viu com os nossos olhos a quantidade de aspone que estavam lá, galera. A quantidade de assessores que estavam lá. Impressionante. E quando a gente estava fazendo as perguntas incômodas, esses assessores olhavam assim para a gente e diziam: ai, que povo mal educado. Ai, que povo... Até aqui essa galera vem para cá. Com esta t-shirt eles não aceitam que alguém vá lá confrontá-los. Exatamente. Didi, última questão. Não estranhaste o boca de veludo Barroso, que ele que fugiu, foi o primeiro a fugir do rato quando houve a polémica toda, aparecer agora aqui neste evento, o tal que diz que vencemos o bolsonarismo, o tal que perdeu o Mané. Contavas que ele aparecesse? Como é que tu viste aqui a presença dele? E antes do teu comentário, como são 12 segundos, vale a pena, porque isto enche-nos a alma. Vamos só ver 12 segundos e depois dá-me a tua opinião, se contavas ver aqui o boca de veludo no Gilmar Paluza. Temos aqui o responsável pelo boicote ao voto impresso, pela fraude. Responsável da fraude e boicote ao voto impresso. A fraude eleitoral no Brasil foi por causa deste aqui. Foi aquele. Tu que falaste com ele, contavas encontrar este animal cá? Não, realmente para mim foi uma surpresa encontrar ele, até porque a presença dele não estava muito confirmada no Brasil, tinham fontes que diziam que ele vinha, tinham fontes que diziam que ele não vinha, mas realmente foi uma surpresa. E tinha gente dizendo assim, mas como que ele foi para a Europa, que ele está sem passaporte? Não, galera, ele não está sem passaporte, ele está sem visto para os Estados Unidos, é diferente. Ele não pode entrar nos Estados Unidos. Em qualquer outro país do mundo ele pode entrar, tanto pode que está aqui em Portugal. Entendeu? A verdade é essa. Mas realmente para mim foi uma surpresa e eu consegui tirar algumas declarações dele, que virou até matéria no jornal da Cidade Online, né? Eu virei matéria, você virou matéria também lá no jornal da Cidade Online. Tu tens isso no X, Didi? Eu te mando agora aqui pelo Mas já publicaste, por exemplo, no X? Está aqui. Eu vou aqui partilhar. Veja aí o Jornal da Cidade Online, fala de mim, fala de você, dos nossos vídeos. Eu vou já aqui partilhar aqui com os nossos ouvintes a tua fala junto do Boca de Veludo. Eu recuso-me a chamar o nome dele, porque não merece ser chamado pelo nome dele. Eu vou meter aqui o som e vamos ouvir então Didi Red Pill com Boca de Veludo. Bota na tela cheia. Vou meter a grande. Onde é que está? Ministro, uma pergunta ao senhor, por favor. O que o senhor acha do Brasil hoje ter asilados e exilados políticos? Eu não sei nem do que você está falando. O senhor não sabe o que você está falando? Então deixa eu te mostrar aqui. Ó. Isso aqui é um passaporte de um asilado político. Eu sou um asilado político, ministro. Não me toque não, irmão. Não me toque não. Aí as pessoas já começavam a me empurrar aí. Pois, eu não consegui pôr aqui a tela cheia, mas... Não, vai lá, na direita aqui, ó, Sérgio. Na direita, essas duas, ao lado. Aqui. Aí, pronto. Ministro, uma pergunta ao senhor, por favor. O que o senhor acha do Brasil hoje ter asilados e exilados políticos? Eu não sei nem do que você está falando. O senhor não sabe o que você está falando? Então deixa eu te mostrar aqui. Ó. Isso aqui é um passaporte de um asilado político. Eu sou um asilado político, ministro. Não me toque não, irmão. Não me toque não. Não me toque não. Aqui não é... Ora está. Didi, eu dei conta que sem querer eu intrometi-me ali até na tua fala. Quase que me intrometi ali na tua fala, sem querer, mas deu para tu passares a mensagem. Aquela era a mulher do Barroso, a quem estava ao lado. Será que é uma fachada? Será que é para manter as aparências? Porque... Não sei, cara, se é a nova namorada do Barroso, eu não sei. Aparentemente parece sim ser ela, mas é isso, cara. Você estava fazendo o seu trabalho, eu estava fazendo o meu, não tem essa não. Eu fiz a minha pergunta, você fez a sua. A minha ele até respondeu, a sua ele fingiu que não viu e foi andando sem te responder. Mas portanto, a minha... ele não conhece os exilados, não sabe dos exilados políticos na Argentina, não conhece. Deu-lhe a E aquele vídeo ali, Sérgio, aquele vídeo é o meu vídeo. O vídeo que você gravou
tem eu tirando o meu passaporte e mostrando para ele. Eu, por acaso, não reparei. Eu vou meter aqui outra vez que eu não reparei nesse pormenor. Vamos aqui ver esse detalhe. Não, nesse aqui o vídeo... responsável... Ficámos sem som, Didi, ficámos sem som. Espera aí, ativa aí o microfone, foi sem querer aqui com o vídeo. No vídeo que a sua cinegrafista gravou, aparece o momento em que eu tiro do bolso o meu passaporte e mostro para ele. No meu próprio vídeo não aparece, mas então, no seu vídeo aparece. Então vamos ver, porque eu não dei conta desse detalhe, vamos ver então. Temos aqui o responsável pelo boicote ao voto impresso, pela fraude. Responsável da fraude e boicote ao voto impresso. A fraude eleitoral no Brasil foi por causa deste aqui, foi aquele. Vê-se era lá um pouco atrás. Antes. Era um pouco antes. Vê-se só lá atrás é só de relance, porque eu não tinha reparado nesse detalhe. Didi, olha, já não te vou tirar mais tempo, vais preparar também a tua live. A que horas é que as pessoas nos poderão ver novamente aí no teu canal para trazermos mais detalhes sobre isto? Bom, né, no meu canal a gente vai... É às 4 horas da tarde no Brasil, lá no Didi News. Vocês... esperem a gente, eu e o Sérgio Tavares, nós vamos bater um papo lá, eu vou mostrar alguns vídeos. Esse vídeo, por exemplo, que o Sérgio não conseguiu achar, a gente vai trazer, vai mostrar para vocês lá no meu canal hoje às 4 horas da tarde. Então, fica aqui o convite para as pessoas que estão nos assistindo. No Didi News, hoje às 4 horas da tarde, a gente vai mostrar esses vídeos, outros vídeos que eu tenho, que o Sérgio não passou aí também. Sérgio tem outros materiais também que ele não colocou aí, mais para frente ele deve colocar nas redes sociais. E a gente vai estar lá hoje. Eu te espero às 8 horas da noite aqui de Lisboa, 4 horas da tarde lá no Brasil. Ok, Sérgio? Lá nos vemos, Didi. Mais uma vez, obrigado por teres estado comigo na linha da frente, na luta contra estes criminosos, uma autêntica luta contra o mundo, David contra Golias, mas eu creio que ganhámos hoje a luta porque deixámos-los desconfortáveis, deixámos-los a perceberem que já não podem vir passear a Portugal. E tu podes, Didi, tu podes passear aqui pelas lindas praias aqui do meu país, podes ir jantar fora tranquilo. Tu, apesar de teres passado o que passaste, aqui tens liberdade. Aproveita bem o meu país. Depois do Gilmar Palusa passar, eu prometo que depois destes nossos trabalhos vamos sentar-nos à beira-mar, beber um chopp e uma respirar. Superboc ou um vinho português. Exatamente, e vamos respirar. Agora ainda há muito trabalho a fazer, temos que fazer a vida negra a estes canalhas. Didi, até logo. E quem sabe a gente possa voltar lá até o Gilmar Palusa acabar, né? Vamos deixar esse suspense aí. Quem sabe a gente não volte lá até o Gilmar Palusa acabar, que acaba na quarta-feira, viu, galera? Então, aguardem. Sigam o canal Sérgio Tavares, sigam o Didi News, porque nós temos coisas preparadas, não podemos dizer, porque agora o aparato policial e de segurança é muito maior, eles sabem que estamos cá, ainda por cima eu não dou nada nas vistas, assim com esta camiseta, mas fiquem atentos, porque não há ninguém, infelizmente, aqui em Portugal a fazer este trabalho e nós continuamos. Didi, forte abraço, até logo. Um abraço, irmão, tamo junto, obrigado pela presença aqui, eu te espero lá no Didi News, 4 horas da tarde. Tchauzinho. Exatamente, obrigado. Olha, precisamente esse vídeo do Didi junto do Gilmar Mendes, eu consigo aqui também, acedendo ao X do Didi, conseguimos a ver quando ele fez essas questões ao Gilmar Mendes. Deixem-me ver, são exatamente este vídeo aqui, eu vou tentar partilhar aqui convosco, metendo aqui na tela cheia, vou partilhar aqui convosco. Tentar falar aqui com o ministro Gilmar Mendes, que está aqui atrás, ó. Vamos ver se a gente consegue fazer uma pergunta a ele. Pelo menos uma perguntinha para Gilmar. Não, estou gravando. Espera aqui. O ministro Gilmar Mendes, para ver se a gente... Nós aqui tínhamos informação que Gilmar Mendes estava por ali perto. Está ali, ó, tirando fotos. E o encontramos. Vamos ver se a gente consegue pegar ele. Tentar, né? Isto foi antes do vídeo que eu gravei com o Gilmar Mendes. Primeiro foi o Didi Red Pill que o interpelou e depois então fui eu. Os seguranças já começam a estar de olho. Uma palavrinha pode ser possível? Eu queria saber do senhor, o que é que o senhor acha do Brasil hoje ter asilados e exilados políticos? O senhor acha? Eu não tenho conhecimento sobre isso. O senhor não tem conhecimento, o senhor não conhece nenhum asilado nem exilado político do Brasil? Não sente vergonha do falso golpe do Bolsonaro? Não sente vergonha? Não tem vergonha? Não tem vergonha de estar a perseguir o homem inocente num golpe criado por você?
Ora está, e depois foi tudo aquilo que vocês sabem, mas retenho aqui mais outro, tal como a Boca de Veludo, a dizer não tenho conhecimento. Eu lembro-me, e no filme O Falso Juiz aparecem essas declarações do laxante, o sapo laxante, a elogiar o sistema chinês, a dizer, não interessa como é que o gato caça o rato, o que interessa é que cace. Fomos nós que colocámos Lula no poder. Nós complicámos a vida ao governo Bolsonaro, estorvámos, mas estorvámos para o bem. Essas declarações estão todas no filme O Falso Juiz, que vocês encontram aqui neste canal do YouTube, do canal Sérgio Tavares. E são declarações que não se entende. Um ministro teria que ser imparcial, não mostrar que tem um lado, que tem um ativismo político. E volto a lembrar que este laxante, este Gilmar Mendes, ele vem a Portugal mais de 40 vezes por ano. Eu pergunto-vos como é que um ministro do STF passa mais tempo em Portugal do que no Brasil. 40 vezes a Portugal, ficando aqui 1, 2, 3 dias, façam as contas. 40 vezes 3 dá 120 dias. Passa aqui muito tempo. Ele negligencia as suas funções como ministro do Supremo Tribunal Federal, e ainda bem, porque o que ele faz lá é mau, é ilegal, é pisar a Constituição, é cometer ilegalidades, mas vem para aqui mais de 40 vezes por ano. E porquê? Porque é dono de uma faculdade, é dono de empresas de pesquisas para fazer lavagem de dinheiro, e há muita conexão entre Gilmar Mendes e o PCC. O PCC instalou-se em Portugal precisamente na altura em que Gilmar Mendes aqui chegou. Ele é conhecido como o padrinho, The Godfather, com o charuto, com a sua boca assim saída. Ele que está por trás da cortina. Alexandre de Moraes é o cão que dá a cara. O Alexandre de Moraes está sentado no chão, recebe festinhas na careca do Gilmar Mendes, recebe uns biscoitos e Gilmar Mendes diz, vai, morde cão. E Moraes vai então morder e perseguir pessoas. Mas é este criminoso que faz o trabalho sujo. E, portanto, hoje, digo-vos uma coisa, lavou-me mesmo a alma confrontá-lo pela segunda vez, já o tinha feito em 2023. Em 2023 estava rodeado da imprensa corrupta, essas imagens aparecem no filme O Falso Juiz, estava ali cheio dos jornalistas, com a Globo, com a CNN, não consegui interpelá-lo mais, mas ali fizemos-lhe uma espera e ele ouviu tudo o que não queria. E eu quero então dizer-vos que estou muito feliz por este dia. Foi uma noite de intenso trabalho, como vos disse, passámos a noite a imprimir milhares de cartazes, panfletos, a dizer fora Moraes, não vos queremos cá, fora STF, a distribuir, e é precisamente com essas imagens que eu vou terminar este show diário de hoje, com a sensação do dever cumprido, e agradecer muito os vossos comentários, que já irei ler. Mas termino mais uma vez com esta missão, porque fico de facto muito orgulhoso deste trabalho feito com mais este meu soldado da liberdade, Didier Redpil. E aqui eu vou mostrar para vocês o cartaz, exatamente o que é. Sergião, e essa atitude aí? Vamos espalhar isto aqui em todo o edifício do Gilmar Palusa, são centenas de cartazes. Vamos distribuir também panfletos às pessoas aqui presentes, a todos eles, e vamos mostrar que eles não são aqui. Vamos espalhar a mensagem. Botar aqui todos os carros aqui que estão todos. Todos os carros e dar a todas as pessoas. Eu sei que comecei este show diário hoje um bocadinho em lágrimas, um bocadinho revoltado, mas agora mais a frio, depois de ouvir o Didi, depois de ler os vossos comentários, a única coisa, e agradecendo também este comentário aqui no Superchat, aqui da Vitória Salgado, obrigado a Sérgio Tavares, eu xingaria também, recebe o meu abraço
e gratidão. Obrigado, Didi. Deus abençoe vocês. Sérgio, Deus te proteja. Tomem cuidado mesmo. Eles são cobardes, são bandidos. Fora Suprema, Taia, Acorda Brasil. Eu termino muito mais tranquilo por causa dos vossos comentários, por causa do vosso carinho, por causa das palavras do Didi, por não ter estado lá sozinho, e sinto-me muito orgulhoso. E acreditem que foi tão bom estar no meio daquela quadrilha, daqueles cúmplices todos, porque aqueles que lá vão assistir são cúmplices. E deu-me um prazer tão grande estar lá assim com esta camiseta à frente do Barroso, à frente do Paulo Gonet, à frente do Lewandowski, do Gilmar Mendes, à frente dessa seita, dessa quadrilha, desses satânicos, desses demónios, com esta t-shirt. E perguntaram-me hoje perguntaram-me na Auriverde: Sérgio, porquê? Porquê que tu és um português? Porquê que tu estás a fazer isto? E a resposta é simples, a resposta tem a ver com 2 dias distintos. O primeiro dia que me marcou foi o 7 de setembro de 2022. Nesse dia, eu fui sozinho com um microfone, com uma mochila e um tripé, para Brasília, para os célebres girassóis verdes e amarelos, mostrar ao mundo aquilo que as televisões escondiam, porque aqui na Europa diziam que Bolsonaro não tinha apoio, que Lula é que era bom, era o pai dos pobres, e eu sabia que era mentira. Paguei a viagem do meu bolso e fui sozinho para Brasília de manhã e para São Paulo à tarde mostrar precisamente o contrário. E o que eu vi, eu não estava preparado para o que eu vi. Eu vi um patriotismo, um sentimento de gente boa, de gente que tinha medo do que poderia acontecer, mas tinha esperança de ainda salvar o país. Esse dia marcou-me tanto, tal como a véspera, o 6 de setembro, onde eu tinha sido recebido no Palácio do Planalto. Eu era um incógnito repórter e Bolsonaro deixou-me entrar lá no Palácio, deixou-me entrevistá-lo e eu via as pessoas a gritar "Me too, me too, me too". E eu pensei, mas como é que é possível um presidente que recebe os populares dentro do seu palácio diariamente? Eu acabei de aterrar aqui no Brasil e estou à frente do presidente de uma das maiores potências do mundo. Que presidente é este? Que homem é este? E então esse dia 7 de setembro marcou-me tanto, que me deu uma vontade enorme de continuar a levar a luta do povo brasileiro em frente e também pelas minhas raízes. Eu tenho um avô brasileiro, nascido em Manaus, uma terra que eu ainda não conheço e que desejo um dia conhecer. E o outro dia que me fez entrar nesta causa, todos sabem, 25 de fevereiro de 2024, onde eu fui detido pela Polícia Federal em Guarulhos, fui interrogado, tratado como um criminoso, e aí senti exatamente o oposto. Senti raiva, senti repulsa, senti indignação, injustiça, e esses 2 sentimentos juntos, esses 2 dias, 7 de setembro e 25 de fevereiro, fizeram com que eu chegasse naquele dia à Avenida Paulista em lágrimas e fizesse aquela promessa para o mundo inteiro, para 1 milhão de pessoas. E uma promessa para cumprir. E quando fazemos uma promessa, temos que a cumprir e temos que cumprir em grande. E a promessa saiu em forma de documentário, em forma de show diário e em forma de filme O Falso Juiz 2 e em forma de ações como esta que aconteceu hoje no Gilmar Paluzzi e acontecerá amanhã e depois da manhã. Agora eles sabem que nós estamos cá, agora a segurança é reforçada, agora será mais perigoso, mas como vos disse o Didi Red Pill há instantes, nós temos coisas planeadas, mais ações e não vamos desistir. E portanto eu quero dizer-vos que vocês aí desse lado, com os vossos comentários, com o vosso carinho, tiveram o condão de me acalmar, de me deixar mais feliz, porque quem viu o início desta live, eu estava muito transtornado, estava com a lágrima a cair-me do rosto, porque tenho em mim a raiva e a dor de tantos milhões de pessoas que estão a sofrer às mãos destes criminosos. E vê-los ali à minha frente não me deixa indiferente, desperta-me em mim sentimentos muito maus, e daí eu também ter agido um bocadinho de cabeça quente, e felizmente o Didi impediu-me de fazer outras coisas, porque como vos disse, estava previsto eu entrar pelo auditório dentro e começar a interromper aquele painel onde estava o Alexandre de Moraes a falar, fazer barulho e acabar detido. Felizmente isso não aconteceu. Agradeço muito o vosso carinho desse lado, peço-vos que partilhem este canal, partilhem esta live, partilhem o filme O Falso Juiz, façam as vossas doações para esta missão no Pix, o falsojuiz
gmail.com, está aqui embaixo, aqui no rodapé, aqui no ecrã, porque há muito trabalho a fazer e eu estou a ver que vou ter que fazer o Falso Juiz 3, 4 e 5 até a liberdade ser reposta. Quero agradecer muito, muito, muito o vosso trabalho, agradecer aqui mais este superchat também da Vitória Salgado. Sou brasileira com cidadania portuguesa e te honro, Sérgio. Obrigada por tudo, vamos mudar tudo, se Deus quiser. E assim me despeço de vocês, mais uma vez, com o vídeo do dia. É o vídeo que está em todas as agências de informação, já está nas televisões do Brasil, já está nos jornais e da vergonha o sapo laxante já não se livra. Termino então, agora sim, despedindo-me de todos vocês, novamente com o vídeo que eu sei que hoje lavou a vossa alma e dou-vos aqui já um spoiler. Este vídeo vai aparecer no filme O Falso Juiz 2, sobre Gilmar Mendes, o Laxante. É este aqui, esta é a capa do filme O Falso Juiz 2, e estas imagens com as quais eu vou terminar este show diário de hoje vão entrar nesse filme. Muito obrigado a todos, vemo-nos amanhã, terça-feira, para mais um show diário. Fiquem atentos, mais coisas no Gilmar Palusa podem acontecer. Forte abraço e até amanhã. Não sente vergonha do falso golpe do Bolsonaro? Não sente vergonha? Não tem vergonha? Não tem vergonha de estar a perseguir um homem inocente num golpe criado por você? Não tem vergonha de promover a censura? De ser chamado o laxante? De libertar criminosos arbitrariamente? Um órgão que é marcado por corrupção, perseguição política e censura? Não tem vergonha de vir para Portugal fazer negócios obscuros e ilícitos e ter mandado prender um repórter independente como eu, Sérgio Tavares, em Guarulhos? Não tem vergonha? É? Não tem vergonha? Os injustiçados do 8 de janeiro presos num falso golpe criado por vocês, sem tanques, não me toque, caralho. Sem tanques. Não tem vergonha? Não gostam de ouvir as verdades? Nós não vos queremos em Portugal. Não queremos corruptos em Portugal. Nós não queremos corruptos de merda em Portugal. Seus criminosos de merda. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo, ok? Então vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras, mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestrezinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí abaixo da palavra promoções. Promoções 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos. Certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais,
depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee, Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.